um pedacinho da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 15. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 16, 15. Diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiu Abrão, agora o capítulo 17, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Amém? Queridos, há 15 dias atrás, a maioria que vai se lembrar, quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão para eu te conhecer. Várias pessoas nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Peço perdão porque eu não fiz essa pergunta no começo. Eu quero te dizer que é um prazer recebê-los aqui na casa de Deus, que você possa sentir nesse lugar o amor, a presença do Pai, que você possa voltar quando você quiser, as portas estão abertas. E essa pessoa que está sentada aí do teu lado, que foi quem te convidou, é alguém que tem um carinho muito especial por você, porque quer que você tenha a experiência da parte de Deus que essa pessoa tem tido, desde o dia em que ela recebeu Jesus no coração, permitiu que Deus entrasse na vida dela. Então, há 15 dias atrás, na quarta semana, nós lemos aqui um texto que falava quando Deus apareceu a Abrão. Deus apareceu a Abrão. Abrão era um homem de 75 anos de idade, cuja esposa era estéril, então eles não podiam ter filhos. Naquela época, não ter um filho era uma desonra, o homem era desonrado. Ele podia até mudar de esposa, a lei permitia que ele mudasse de esposa para poder ter filhos, mas Abraão não fez isso. Abraão não tinha conquistas próprias, porque ele morava com o pai, dependia financeiramente do pai. Então, Abraão já tinha 75 anos de idade e não tinha nenhuma conquista, não tinha nada para deixar, não tinha nada para passar para frente. E era um homem muito frustrado. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e disse assim: Abraão, se você vier comigo, se você caminhar comigo, se você entregar sua vida para mim, eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer de você um pai de uma grande nação. Como é que Abraão ia ser pai de uma grande nação se não podia nem ter um filho? Então a promessa que Deus estava fazendo era uma promessa de milagre na vida de Abraão. E aí ele diz: eu vou engrandecer teu nome, eu vou te abençoar, eu vou te usar para você ser uma bênção sobre a vida de outras pessoas. Na verdade, Deus fez uma promessa completa para Abraão e pediu apenas para que Abraão caminhasse com ele. E aí o que aconteceu? Abraão começou a caminhar com Deus. Deus diz assim: sai do lugar onde você está e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão começou essa caminhada com Deus. Porém, o tempo foi passando. A esposa de Abraão se chamava Sara, e o tempo foi passando. E nós lemos aqui, isso lá no capítulo 12, nós lemos aqui agora, no capítulo 17, que quem deu à luz para Abraão ter um filho foi Agar, não foi Sara. Então alguma coisa está estranha. Se ele tinha uma esposa, Deus prometeu que ele e a esposa dele teriam filhos. De repente aqui está falando que quem deu o filho para ele foi uma outra mulher. Sim. Sabe por quê? Porque o tempo começou a passar. E Abrão, não vendo a promessa de Deus
se cumprir na vida dele, tentou fazer o quê? O que a maioria de nós pode acabar fazendo. Tentou dar um jeitinho. Tentou fazer do seu próprio jeito. Queridos, desde o primeiro dia que você entrou aqui, Deus tem te feito promessas. Você tem ouvido testemunhos aqui que em muitos deles você se identifica. De cura, de libertação, de mudança de vida, de restauração de casamento, de libertação de vícios e tantos outros. Em muitos você fala, puxa vida, eu estou passando por isso também. Eu cheguei aqui endividado, eu cheguei aqui com meu casamento destruído, eu estou passando e eu estou vendo que a promessa de Deus é uma restauração. Porém, talvez o tempo esteja passando e você não está vendo isso acontecer. E foi o que aconteceu com Abraão. Porque Abraão tinha 86 anos quando ele teve um outro filho. Um filho com uma outra mulher. Por que ele teve esse filho com uma outra mulher? Porque o tempo começou a passar. E nós vivemos num mundo, aí fora, imediatista. É ou não é? Totalmente. Tudo nós queremos para ontem. Estamos até mal acostumados, né? Com essa questão delivery, com essa questão de entrega em casa, a gente está até mal acostumado. Você liga para pedir uma pizza e a pessoa fala, em 30 minutos a pizza vai estar aí. Se deu 31 minutos, você já liga de volta e fala assim, cadê a pizza que você prometeu? Já passou 1 minuto. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essa correria, principalmente numa cidade como São Paulo. Não é verdade? Então, por causa desse imediatismo, dessa correria, dessa necessidade de conquistar logo, nós não somos trabalhados em uma virtude muito importante, que se chama a paciência. E casamentos acabam, queridos, por falta de paciência. Filhos são maltratados por falta de paciência. Eu ouvi outro dia de uma moça aqui que frequenta aqui a igreja, veio conversar com a gente. Ela falou assim, eu estou tão estourada, eu estou com tanto problema na minha vida que eu não tenho mais paciência com os meus filhos. Eles fazem uma coisa de errado, eu já não falo mais nada, eu já saio batendo. Eu já não estou nem mais batendo. Ela falou, eu estou espancando. Eu estou descontando tudo que eu estou passando em cima dos meus filhos. Então falta paciência, falta perseverança. Por quê? Porque vivemos numa correria. E o que aconteceu com Abraão? O tempo começou a passar, Deus tinha feito uma promessa de que ele ia ser pai, e não acontecia isso, e o filho não chegava, e a esposa dele não engravidava. Aí sabe o que eles pensaram? Bom, se Deus não está conseguindo fazer sozinho, vamos dar uma ajudinha para Deus. Vamos dar uma ajudinha para Deus. O que nós vamos fazer? Nós resolver uma forma de ter um filho. E aí a esposa dele teve uma brilhante ideia. Eu não posso ter filho, então se você vai pegar uma serva minha, que é essa mulher chamada Agar, você se deita com ela, ela te dá um filho, e quando o filho nascer, Deus cumpriu a promessa. Mas a promessa era que Deus iria dar um filho para Abraão com Sara, a sua esposa. Mas porque o tempo passou, e às vezes o tempo passa, você já colocou nessa prancheta aí, 1, 2, 3 semanas uma necessidade, e ainda não viu o resultado, e você precisa desse resultado. Às vezes é uma situação imediata, urgente, que você está passando, então muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente começa a achar uma outra saída, a gente começa a achar uma outra posição. Então, às vezes a gente recebe uma promessa aqui de que Deus vai nos provisionar financeiramente, mas como isso não aconteceu da noite para o dia, é mais fácil ir no banco pedir um empréstimo. É mais fácil procurar um agiota que o dinheiro sai na hora. Mas qual é a consequência de você não acreditar numa promessa de Deus e ir buscar de uma outra forma? É que o resultado disso pode ser um resultado muito ruim futuramente. E sabe o que aconteceu? Abraão teve esse filho com Agar. E a esse filho deu o nome de Ismael. Está dito aqui. A esse filho Abraão deu o nome de Ismael. Quando Ismael nasceu, passou mais um tempo, Deus aparece de novo para Abraão. E diz, Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa buscar outra forma de resolver as coisas na sua vida, buscar de outras situações, porque eu posso te dar tudo o que você necessita.
Se você sair fazendo do seu jeito, Abraão, você vai sofrer de novo. Então deixa eu fazer por você. E aí a Bíblia diz que Deus começa a prometer tudo de novo. Eu faço uma aliança contigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós quebramos a aliança com Deus. Nós falhamos quando não acreditamos, quando não perseveramos. Mas Deus, Ele não quebra a aliança conosco. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus diz que faz, Ele faz. Agora, o que acontece? Nós queremos que Deus faça no nosso tempo. Porém, tem coisas que Deus ainda não fez na sua vida, sabe por quê? Porque você não está preparado para receber. Eu tenho um exemplo disso na minha vida. Eu conheci a Jesus, e depois de 6 anos, eu casei. 6 anos que eu frequentei a igreja com Jesus, 6 anos que eu me separei para Deus, sem namorar, sem ficar, sem procurar meninas aí fora, porque eu estava cansado disso, eu vim de uma vida de relacionamentos frustrados, e eu não queria me frustrar de novo, então eu preferi confiar em Deus. Só que levou 6 anos. A minha esposa, pastora Rosângela, ela conheceu Jesus, entrou na igreja 5 anos depois de mim. E com 1 ano de igreja ela estava casada. Vocês compreenderam como o tempo é diferente para as pessoas? Por que eu levei 6 anos e ela 1 ano só? Porque ela estava muito mais preparada para um casamento do que eu. Muito mais. E depois nós casamos e isso comprovou ainda. Ela teve que orar muito para eu me tornar o marido ideal. E ainda tem orado. Mas eu estou aprendendo. Mas às vezes a gente quer. E sabe o que acontece se vier antes do tempo? Aquilo que era para ser bênção escapa no meio dos nossos dedos, que nós não estamos preparados para agarrar. Então, se não chegou ainda, não pergunte para Deus por quê. Pergunte para Deus para quê. Qual é o objetivo que Ele tem com essa pequena demora? Com esse tempo que está passando? Queridos, Deus forja um caráter firme em nós quando a gente persevera, quando a gente passa pelo teste do tempo. Mas se não passarmos pelo teste do tempo, se formos reprovados, podemos gerar uma consequência futura muito ruim. E sabe o que aconteceu? Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, você fez o seu jeito, mas a minha promessa eu vou cumprir. Com 99 anos, 100 anos, Abraão foi pai. Sendo que a esposa dele tinha 90 anos e engravidou. Não só é um milagre na questão dela ser estéril, mas até fisicamente. Eu não ouço aí todo dia mulheres de 90 anos engravidando. Não é verdade? Até tem alguns decretos aí que chegam numa certa idade, já não pode mais, apesar que na igreja nós vimos muitos milagres desses já. Mas não é comum. E aí o que aconteceu? Abraão teve a promessa cumprida e nasceu Isaac, o filho dele com Sara. Porém, queridos, todas as vezes em que nos precipitarmos, e hoje Deus vai te livrar de toda precipitação na sua vida, Deus vai te livrar de toda ansiedade, de toda atitude precipitada, hoje Deus vai livrar você disso. Todas as vezes que nos precipitamos, geramos uma consequência ruim. Deus cumpriu a promessa dele, sim, mas tinha um outro filho na história. E sabe qual foi a consequência de Abraão não saber esperar? É que Ismael e Isaac se tornaram inimigos. 2 irmãos que se tornaram inimigos. 2 povos que se tornaram inimigos. E essa inimizade, e essa briga, e essa guerra, ela dura até hoje. Ismael, ele é o pai de todo o povo muçulmano. Isaac, ele é o pai de todo o povo judeu. Não preciso falar mais nada, né? A gente ouve todo dia na mídia. Muçulmanos que matam judeus, judeus que matam muçulmanos. Está até hoje, porque um homem não soube esperar. Uma consequência dura até hoje. Precisamos aprender a esperar. Uma aliança é necessário esperar. Querido, seu esposo, a sua esposa ainda não é como você espera, como você gostaria. Persevere. Acredite, comece mudando você primeiro, comece mudando a sua linguagem, comece mudando a sua forma de ser, para poder colher um fruto diferente. Posso te falar uma coisa que vai ser, que se você praticar, você vai ver uma mudança radical.
Falo isso para as esposas. Futuras esposas também. Aquela que é solteira vai casar. Já aprende agora. Amém, né? As solteiras gostam de ouvir isso, né? Que vai casar. Deixa eu falar algo para vocês. Você tem o marido que você diz que tem. Maridos, você tem a esposa que você diz que tem. Se você diz que sua esposa é uma jararaca, sabe que tipo de esposa você vai ter? Uma cascavel. Uma esposa cobra dentro de casa. Se você diz que seu esposo, eu vou usar termos sempre lights aqui, ok? Porque nós somos livres dos palavrões, né? Se você diz que seu esposo é um banana, se você diz que seu esposo não vale nada, é um inútil, não conquista nada, é esse tipo de marido que você vai ter. Porque as nossas palavras têm poder. Aprendemos na 3ª semana aqui, na palavra do Espírito Santo. Quando diz que Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Aquilo que nós declaramos é o que se cumpre. Então, nós precisamos entender que num relacionamento, numa vida de aliança, seja a sua aliança com Deus, a sua aliança com o seu marido, seu cônjuge, a sua aliança com o seu sócio, precisa haver a paciência, a perseverança, precisa ter essa esperança de que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Queridos, eu conheci a pastora Rosângela, ela aceitou Jesus na minha casa, na minha célula. Costumo falar que é a esposa delivery. Deus entrega na sua casa. Só que ela aceitou Jesus na minha célula, preste bem atenção. Com 3 semanas de célula, a consolidadora dela, aquela pessoa que acompanhava ela, igual essa pessoa que está sentada do seu lado, que te trouxe aqui para a reunião, tem te acompanhado, me trouxe no final da célula e falou assim, Carlos Henrique, a Rosângela teve um sonho, e ela queria compartilhar com você esse sonho, porque ela achou muito estranho. Aí ela disse assim para mim, eu sonhei que eu casei com você. Esse foi o sonho dela. Olha só, com 3 semanas que ela estava frequentando a reunião, ela sonhou que tinha casado comigo. Preste bem atenção. Ela falou assim, e eu estava lá, e aí estava sua mãe, e aí nós saímos para comprar um carro. Foi isso o casamento. Foi isso o sonho. Tá bom. Aí ela falou, eu não entendi esse sonho. Eu falei, eu sei o que quer dizer esse sonho. Esse sonho quer dizer que hoje, porque você me vê como líder, preste atenção no que eu falei. Porque você me vê como líder, eu sou a figura de Jesus para você. E a Bíblia diz que Jesus, como noivo, é o nosso marido. Hoje Deus te chama a você ter uma aliança com Jesus, que é o teu noivo. Ele manda você viver uma aliança com Ele. E ela saiu feliz naquele momento, porque não tinha nem como falar que era um sonho de que íamos ser marido e mulher. Estava 3 semanas na célula. Eu nem lembrava dela, quando ela veio falar, eu não lembrava do dia que ela tinha aceitado Jesus. A célula estava cheia. Mas olha só que interessante. Passou 1 ano, ela frequentando a célula, essa história morreu. Passou 1 ano ela frequentando a célula. Eu multipliquei essa célula, ela foi frequentar uma outra célula com uma outra líder. E depois de 1 ano e pouco, Deus me falou que eu ia casar com ela. Então não foi de imediato, ela entrou na célula, vocês vão casar. Até teve um sinal. Mas tudo tem um tempo. Em Eclesiastes 3 a Bíblia diz, tudo tem um tempo determinado. Queridos, as bênçãos de Deus são para você sim. É para a sua casa, é para a sua família, é para a sua cura, é para a sua restauração, é para a sua vida financeira. Mas tudo tem um tempo certo. E se nós não soubermos esperar, nós acabamos quebrando alianças. E quando quebramos alianças, acabamos gerando consequências ruins. O Rodrigo deixou bem claro aqui quais foram as consequências na vida dele por uma quebra de aliança com Deus. Por uma quebra de aliança, sendo que Deus o estava abençoando, sendo que Deus o tinha levantado até para fazer a obra, sendo que Deus tinha dado a ele a possibilidade de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Porém, ele rompeu essa aliança e as consequências foram ruins. Abraão rompeu essa aliança, mas as consequências foram ruins. Mas uma coisa eu quero te dizer, nós podemos até quebrar alianças, mas Deus nos aceita de volta se vê um coração arrependido. Deus nos recebeu o Rodrigo, recebeu Abraão,
está recebendo você aqui hoje, porque talvez você está entrando aqui hoje na igreja e já tinha uma comunhão com Deus e abriu mão disso, já tinha um relacionamento com Deus e abriu mão disso. Deus está falando que te dá outra oportunidade para recomeçar, como deu para o Rodrigo, como deu para Abraão, e cumpriu as promessas dele. Amém? Mas o que nós precisamos aprender dentro dessa aliança? Primeiro, saber esperar. E segundo, saber que Deus sempre nos recebe e sempre nos dá uma outra chance. Queridos, tem uma história de um rapaz que ele nasceu numa fazenda e os pais vieram de uma situação bem humilde, mas trabalharam muito e enriqueceram. E o pai se tornou um grande fazendeiro. E ele nasceu já debaixo de toda essa riqueza. Então ele tinha tudo, nunca precisou se esforçar muito para conquistar nada e nunca se interessou pelos negócios do pai. A mãe morreu precocemente e ficou vivendo ele e o pai na fazenda e nos negócios. Só que ele nunca se envolveu. O negócio dele era só farra, era só gastar, era o filho pródigo, né? Só gastão, todo aquele negócio. E aí, o pai começou a envelhecer e todas as vezes que o pai queria passar para ele a herança dos negócios, ensinar como cuidar dos negócios que o pai tinha conquistado, ele dava de ombros, ele não se interessava. Só que o pai envelheceu, adoeceu e estava para morrer. E quando já estava no leito de morte, ele chamou o filho e disse assim: meu filho, todas as vezes em que eu quis te passar um ensinamento, todas as vezes em que eu quis te ensinar alguma coisa, você nunca me deu ouvidos, você nunca me deu crédito. Mas eu queria que você pelo menos prometesse algo antes de eu morrer. E aí o filho, também emocionado, aquele momento do pai, tudo, ele disse: tá bom, pai, eu prometo, pode falar que eu prometo. Ele falou assim: se depois que eu morrer, porque você não aprendeu e não seguiu meus ensinamentos, você perder todas as coisas que eu e sua mãe conquistamos com tanto trabalho, você falir, perder tudo, eu coloquei uma corda lá no celeiro da nossa fazenda. E o meu pedido é que você vá até esse celeiro e se enforque nessa corda. E ele, achando que o pai já estava delirando, aquelas questões de... Ele falou: tá bom, pai, eu prometo, tudo bem, mas também não deu a menor bola. E o pai veio a falecer, e ele assumiu todas as coisas, e o resultado é lógico. Ele não ouviu os ensinamentos, ele não deixou aprender o caminho correto, e tentou administrar, não conseguiu, colocou na mão de outras pessoas, roubaram. O resultado, perdeu tudo. Perdeu tudo. Apesar de ser uma história, a gente ouve fatos muito reais de pais que deixam tudo para os filhos e os filhos perdem tudo. Perdeu tudo. E aí, quando ele estava na fazenda, que era a última coisa que tinha sobrado, e era o dia do leilão da fazenda, ia entregar também, já estava condenado. Ele estava lá esperando o leilão começar e ele olhou para o celeiro e se lembrou do que o pai tinha dito. E ele falou: puxa vida, durante toda a minha vida meu pai quis me ensinar, quis me mostrar o caminho, meu pai foi amoroso comigo, foi paciente comigo e eu nunca dei bola. Então pelo menos hoje eu vou cumprir o único pedido que ele fez na hora da morte. E ele foi em direção ao celeiro. E aí ele chegou, abriu o celeiro e lá estava realmente a corda pendurada para que ele se enforcasse. E ele subiu naquele banquinho, e ele colocou a corda no pescoço, deu um suspiro e pulou do banquinho. E na hora que ele pulou, a corda já o asfixiou, só que o peso dele fez com que a viga que a corda estava amarrada caísse. E aquela viga estava oca. E de dentro da viga começou a cair várias moedas de ouro e várias pedras preciosas. E vários dinheiros. E junto um papel. E ele assustou com tudo aquilo. E ele viu toda aquela riqueza, todo aquele ouro. E aí ele pegou aquele papel. E a hora que ele abriu, tinha uma carta dizendo assim: meu filho, eu sei que se você está aqui, foi porque você não seguiu os meus ensinamentos. Mas eu te amo. E essa é a sua nova chance. Deus sempre vai nos dar, queridos, porque é Pai e porque nos ama, uma nova chance de nós andarmos nos ensinamentos deles.
talvez até hoje, feche seus olhos, eu quero ministrar o seu coração e não quero que você se distraia com nada agora. Talvez até hoje, você tenha dado de ombros para os ensinamentos do Pai. Talvez você tenha se achado autossuficiente, ou como o Rodrigo tenha se fechado no seu próprio mundo, fazendo só aquilo que satisfaz a você. Talvez você nunca teve problema com pornografia e prostituição, mas o seu coração é triste e amargurado por tantas decepções. Talvez você entrou aqui hoje nem acreditando que Deus possa mudar aquela situação na sua vida. Talvez você já tentou tantas coisas e não viu resultado, ou simplesmente nunca parou para ouvir a voz do Pai. Eu quero te dizer que Deus sempre vai nos dar uma chance. Deus sempre vai permitir que a gente tenha uma nova chance. E nessa noite, Deus está te chamando à aliança com Ele. Dizendo, talvez você tenha virado as costas para mim, mas eu nunca virei as costas para você. Eu te amo. Eu quero te ver feliz. Eu quero te ver conquistando. E Deus diz que não depende mais dele, porque a parte dele já foi feita há 2000 anos na cruz do Calvário. Como o Rodrigo disse aqui, Deus entregou o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna, os benefícios e as promessas de Deus começam a partir de agora. A partir do momento que você reconhecer que sem os ensinamentos do Pai, você corre um sério risco de perder tudo. Como filho dessa história, o Rodrigo mesmo pôde dizer que perdeu tudo: casamento, casa, carro, emprego, trabalho, discípulos, ministérios. Mas Deus permitiu que ele perdesse tudo, para que o coração dele fosse resgatado. E talvez você entrou aqui nessa noite achando que não tem mais nada. Mas eu te digo, que se você tiver Jesus, você já tem tudo. Por isso Deus quer te dar a oportunidade hoje, de você abrir o seu coração, de você entregar a sua vida aos cuidados dele. Ele não vai invadir a sua vida, ele não vai te obrigar a isso, mas ele te dá essa oportunidade. E se você quer ter essa experiência com Deus, de deixar que Jesus entre na sua vida e faça a diferença, e mude a sua história, e opere os milagres daquilo que você achava que não tinha mais jeito, ore junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus.